Olá, amigos, tudo bem com vocês? Saudações vascaínas, de um vascaíno para vários vascaínos. Amigos, ontem não deu. O Vasco ontem entrou em campo só com um desfalque, que jogou o Marlon Brando no lugar do Praxedes. O resto foi todo mundo igual. Léo Jardim, Puma, Medel, Léo e Piton. Zé Gabriel, Paulinho e não jogou o Praxedes, jogou o Marlon Gomes. Peck, Verrete e Marlon Gomes. Depois, no segundo, começou o jogo, né? O Vasco mal, mas mal, muito mal o primeiro tempo. Mas assim, até o Vasco fazer o gol, o Vasco estava mais ou menos para menos. Aí houve aquele pênalti que o juiz deu, aí o cara fez o gol, botou 1-0. Continuou o jogo, aí o Vasco foi à frente, aos 31 minutos, o Vasco empatou o jogo. Tudo bem. Quando o Vasco empatou o jogo, eu falei assim, poxa, agora vai correr atrás para poder virar o jogo. O Vasco tem condições de virar o jogo, porque o time do Santos é bem ruinzinho. O time do Santos é pior que o do time do Vasco. Mas ontem foi o contrário. Ontem o time do Santos jogou aquilo que ele não sabia. E esse tal de Soteldo deu muito bom. Ele ia vir para o Vasco. Não sei o que houve que ele não veio. Se viesse para o Vasco, ia ser uma beleza. Mas ele não veio para o Vasco. Então ele continuou no Santos. Ele saiu do Santos e agora voltou de novo, né? Ele estava para sair novamente. Problema de técnico, etc. Aí o Santos mudou o técnico segurou ele. Então, para mim, ontem ele foi o dono do jogo ontem. Entre os dois times, ele foi o melhor jogador em campo para mim. Então, o Vasco, aquele técnico deu aquela arrancada, né? Muito boa. Os dois zagueiros não conseguiu acompanhá-lo. Aí chegou lá na frente, o Verrete abriu, ele enfiou e o Verrete fez o gol. O Vasco empatou. Coitado do time do Vasco, só fez aquilo. O Vasco, do segundo turno, foi a pior apresentação do Vasco e foi a melhor do Santos, no campeonato inteiro. O Santos, do começo do campeonato, primeiro turno, segundo, foi a melhor apresentação do Santos foi ontem. E o Vasco foi a pior do segundo turno. Então, quer dizer que o próximo jogo, né? Eu não lembro bem se o próximo jogo é contra o Bahia ou se é contra o São Paulo. Mas eu acho que é contra o Bahia, não tenho certeza não, é um dos dois. Eu sei que o Vasco enfrenta Bahia ou São Paulo, depois enfrenta São Paulo ou Bahia e depois enfrenta o Flamengo. Então, são esses três próximos jogos do Vasco, todos os três no Rio. 2 no campo do Vasco e 1 no Maracanã. Então, o Vasco perdeu eu não esperava, até a gente, quando o time entra em campo, a gente sabe que ali vai acontecer uma coisa ou outra. Perder, ganhar, empatar. Um dos três resultados acontece. A gente sempre torce para vencer. Puxando um pouquinho mais, se não vencer, vamos empatar. Então, tudo bem. O Vasco ontem não fez nada disso. O Vasco ontem estava molengão em campo. O que estava com disposição para correr ele era o Peck, só. Mas, sei lá, esse time do Vasco, ele ontem, parece que deu um apagão no time todo. E o terceiro gol deles, eu acho que foi o terceiro gol. Foi o terceiro. Eu achei que foi meio frango do goleiro. Aquela bola que entrou no canto, achei que foi meio frango. Ele pulou atrasado na bola. Então, mas o restante do jogo foi a mesma coisa. O Vasco, ele entrou frio e terminou frio. Eu como bom vascaíno, eu tenho que falar a verdade. O Vasco ontem não mereceu vencer o jogo. O Santos está de parabéns, jogou muito bem e mereceu vencer. Eu só não esperava 4-1. Eu esperava o Vasco perder de 1-0, ganhar de 1-0, perder de 2-1, ganhar de 2-1, ou então empatar. Eu imaginava isso. Mas não, o Vasco foi se entregando, quando viu, estava 4-1. Então, houve um pênalti do Vasco, o juiz não marcou, ele fez vista grossa. Então, mas mesmo se fizesse o pênalti, seria 4-2, pedido do mesmo jeito. Então, o Vasco, o Vasco não perdeu porque o Praxedes não jogou. Lógico que não.
O Paulinho melhor que ele. Agora, o próximo jogo, nós vamos ficar sem o Medel, que o Medel foi expulso. Aí, então, e Medel foi expulso, ficou barato, era para ser expulso 2 do Vasco. Então, mas foi expulso. Esse Marlon Gomes era para ser expulso. Então, ele, mais fazer o quê, né? O Vasco ficou, o time principal do Vasco, tirando Marlon Gomes e colocando o Praxedes, o Vasco é esse time de ontem do Vasco, que jogou ontem, tirando Marlon Gomes e colocando o Praxedes, é o time titular do Vasco. O Vasco tem de melhor. Aí o técnico ontem para poder, ele não estou malhando dizer que ele é mau técnico, ele é um bom técnico. Ele consertou o Vasco. Mas ele ficou meio desesperado por o Vasco perder e começou a tirar zagueiro e colocar atacante. Aí melhorou para o Santos, entendeu? Então começou a tirar rendimento de campo, botar meio de campo. E ontem, fala a verdade, eu não gostei de jogador nenhum do Vasco. O melhorzinho foi o goleiro, que defendeu umas bolas boas. O melhorzinho foi ele, para mim, e Peck. Foi os 2 melhores do Vasco. O resto foi tudo o resto. Vamos ver se no próximo jogo, se o Vasco joga conforme jogou contra o Fluminense, contra o Curitiba, né? Se o Vasco jogasse o resto do campeonato conforme jogou contra o Fluminense, ele não perdia para ninguém. Podia até empatar, mas perder não ia perder. E contra o Fluminense, o Vasco jogou bola pra caramba. O que ele jogou contra o Fluminense, ontem ele não jogou nada, foi o contrário. Foi o antônimo. Né? Então, mas esse é do jogo. Nem todo jogo a gente vai vencer. O Vasco venceu 3 em seguida. O Santos, com essa aí, venceu 2 em seguida. E o Vasco ele caiu uma posição. Então, hoje tem jogo Botafogo e Goiás. Se o Goiás ganhar o Botafogo, o Vasco volta para a Z4 de novo, entendeu? Então, quer dizer que o Vasco não pode dar mole. Se der mole, vai cair novamente. E cair com esse time que o Vasco está, o time Vasco não é um time ruim, não. E o Vasco tem que ver que ele não tem ajuda. Ele tem que jogar contra o time e contra os juízes. Apesar que ontem eu não vi nada demais no jogo para dizer que foi isso, foi aquilo. Eu só achei que o pênalti não foi pênalti. E o que foi pênalti a favor do Vasco não foi marcado. Mas foi um pênalti também meio esquisito. Não sei se, não tenho certeza se foi, que eu não vi pelo VAR, não vi nada. Então, mas eu achei que o primeiro gol não era para valer. Então, fazer o quê, né, amigos? O Vasco perdeu mais uma. Então, esse técnico do Vasco é bom. Ele é bom, é corajoso, bota o time para frente. É assim que eu gosto. Negócio de retranqueira que nem Luxemburgo Luxemburgo ele só joga na retranca. Esse técnico não, esse técnico ele joga para frente. O negócio dele é fazer gol. Antigamente, quando o Santos tinha aquele timaço, né? Mengal, Coutinho, Pelé, Pepe, essa turma toda, o time do Santos sofria 4 gols, mas ia na frente e fazia 5. Então, vencia de 5-4. Às vezes o Santos sofria 3, ia lá na frente e fazia 4, vencia de 4-3. Então, quem dera que o Vasco, todo jogo ele sofresse 3 gols, mas desde que ele fizesse 4, estava ótimo. Ele ia ser o time mais vazado e ia ser o time mais bem colocado. Entendeu? Então, é um raciocínio bom, né? Mas dificilmente isso vai acontecer. Time igual ao do Santos, eu acho que não vai existir mais. Então, o que acontece? E mesmo assim, com aquele timaço que o Santos tinha, ele perdia. Ele perdeu várias vezes para o Vasco perdeu várias vezes para ele vencia. Então, apesar do Pelé ser vascaíno, né? Mas o Santos, ele ganhou muitas vezes do Vasco, o Vasco ganhou muitas vezes do Santos. O Santos perdeu para time pequeno também. Conforme o Flamengo está perdendo agora para Cuiabá, se fosse assim, ele também perdeu. Então, o time é o dia. Ontem não foi o dia do Vasco. Ontem não foi o dia do Vasco. Tudo que o Vasco fazia dava errado. Tudo que o Vasco fazia dava errado. Contra o Curitiba foi o contrário. Tudo que o Vasco fazia dava certo. Então, eu vou findar o vídeo, amigo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo.
Não tem muita coisa para se falar, né? Porque o Vasco perdeu. Falar de jogador, nada disso. Então, o Vasco vai continuar isso aí mesmo. Vamos torcer para o próximo jogo o Vasco vencer, tá bom? Então, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificações, tá bom? Para dar um reforço no meu canal, beleza? Então, fique com Deus, até a próxima.